mastica no dia dançando furacão. Acho que o Vai é uma grande oportunidade para jovens que moram em comunidades que têm atividades culturais, né, que usam da cultura a forma de se expressar. O que eu posso falar do Vai é uma iniciativa, né, muito boa, né, porque ele proporciona que os artistas ele tenham um recurso, né, para fazer acontecer o que não acontece no bairro. Muitas coisas distintas acontecem aqui, né? Muitas contradições, muitas oportunidades. Todo mundo tentando se achar na cela de pedra, se juntando, fazendo algumas coisas. E ao mesmo tempo que o Estado te oprime, te manda te matar, manda seus agentes virem matar as pessoas aqui, os jovens aqui, e te dá oportunidades como essa também, entendeu? Preferia o resto, preferia o resto. É o resto. Não é orgulho, não é orgulho. Falar assim, mas o cara tá saindo, tá... Não é orgulho, mas, você morar na favela, você não tem direito a nada. É outra realidade, você não tem direito. Vindo Vai, aí mudou totalmente os horizontes, né? Porque daí a gente já não trouxe o que a gente conquistava só pro nosso grupo, né? A gente teve como obrigação, a gente entendeu que era a nossa obrigação, conforme a gente foi conquistando esse financiamento, que era a nossa obrigação levar isso pra rua. E ver até que ponto as pessoas se identificavam com isso. Devendo ainda assim foi. Isso não tem. Hoje correndo atrás do amanhã e depois. O Vai ele não foi inspirado num projeto assim acabado, elaborado como um todo. Ele, na verdade, é resultado de uma experiência do que estava acontecendo na cidade, num conhecimento da cidade, quase uma experiência pessoal das pessoas que estavam no processo de discussão, mas ele está baseado em alguns princípios, né? Por exemplo, o princípio da autogestão, né? do poder público apoiar um grupo autônomo para que ele pudesse desenvolver, de acordo com a sua lógica, a sua organização, a sua gestão, um projeto na área de cultura. Haviam vários debates na Câmara para qualificar a discussão sobre juventude, para sair daquele senso comum, das pesquisas que saem na revista Veja, a respeito das tribos de jovens, que acabam enfocando mais os grupos de classe média, e na Câmara Municipal se constatou que era preciso conhecer mais sobre a juventude que vivia na cidade, especialmente a juventude que vive na periferia, que era conhecida somente pela violência, por aquilo que, quanto mata, quanto morre, pelos índices de violência e não pelas coisas que propunha e ações positivas. Na verdade, naquela época, na Câmara Municipal, não havia muito interesse nesse assunto. E logo que eu assumi o meu mandato, em 2001, eu me interessei em instalar essa comissão e acabei virando, então, o primeiro presidente da Comissão da Juventude. Eu acho que também não é à toa que o Nabil, que era presidente, né, tinha a Sonia, tinha alguns vereadores bastante sensíveis e que trouxeram para ser assessora da comissão, também para assessorar, a Helena, né, que é uma pessoa muito importante que já vinha há tempos trazendo essa discussão de que os jovens tinham demandas específicas, tinham e têm questões específicas, demandas específicas, diferentes das crianças, diferentes dos adultos, que é preciso olhar para isso, né? E reconhecê-los enquanto sujeitos de direito. O que quer dizer isso? O que quer dizer essa coisa genérica, né? Sujeito de direito, todo mundo é sujeito de direito, né? Significa olhar que tem necessidades específicas, demandas diferentes das crianças e diferentes dos adultos. E pensar isso do ponto de vista das políticas significa que as políticas gerais, universais, não dão conta, né? Não reconhecem essas especificidades dos jovens. Primeiro, foi uma política que responde a uma demanda concreta da população, né? Mas isso não basta. Eu acho que a partir do momento em que os jovens foram contemplados e o Vai se constituiu como uma política pública, eu acho que houve uma identidade desses grupos com a ideia do Vai, né? Então, a ponto, quer dizer, de se criar uma cultura do Vai, né? Começar a se criar uma cultura do Vai na cidade, da importância dele, etc., que dificilmente, em um recurso tão pequeno frente ao conjunto, né? Que dificilmente, quer dizer, nesse momento que nós estamos atravessando hoje, por um lado de culturalização
e, por outro lado, de carência de políticas públicas e de carências socioculturais, etc., né, de atendimento sociocultural, que o VAI acaba sendo um instrumento efetivo para isso, para qualquer governo, entende? Que quer falar com esses jovens. O VAI nasce primeiramente de uma noção de que os jovens são sujeitos de direito e que por isso é preciso ouvi-los. Por quê? Nós temos, por exemplo, sempre tem uma concepção por trás. A concepção da política pode estar explícita ou não, né? Mas, por exemplo, nós temos muitas políticas dirigidas aos jovens, muitos programas, muitas iniciativas do poder público dirigidas aos jovens que estão preocupadas, que identificam nos jovens, né, pessoas que oferecem um risco para a sociedade e que, portanto, você deve oferecer alternativas, principalmente no campo da cultura, né, no sentido de ocupar o tempo dos jovens para que eles não façam besteira. Na época que o programa foi apresentado na Câmara, ele foi muito bem visto pelas organizações que faziam, organizações não governamentais que faziam trabalhos com jovens, quer dizer, porque ele é fruto de discussões, ele não é fruto da ideia de um iluminado, entendeu? Ele nasceu a partir de muitas discussões que aconteceram lá, em que ficou muito clara qual era a demanda. Ele tentou responder a uma demanda que estava lá, existente, mostrando na Câmara que tinha muito a dizer, quer dizer, os jovens tinham mais a dizer do que matar e morrer e estar envolvido com drogas, né? Eles tinham outras coisas a dizer. Força de vontade o jovem tem, o talento o jovem, a gente aqui já tem, entendeu? Eu acredito que muitos aqui fazem grafite, tem moleque aqui que desenha pra caramba, o que ele não tem é a oportunidade de estar praticando, entendeu? Então, o que falta para nós é mais isso, é o acesso à grana, para poder desenvolver, entendeu? Poder estruturar os projetos, eu acho que está faltando isso. Porque você estruturar o projeto por 6 meses, por 1 ano, é uma coisa, agora você poder dar sustentabilidade para esse projeto é uma outra coisa. E aí falta, acho que talvez até da nossa parte mesmo, é conseguir pôr em prática as ideias de como dar sustentabilidade, entendeu, para esse projeto. Acho que o que está faltando é a gente conseguir, com a nossa arte, conseguir captar essa estrutura e ela ficar aqui, entendeu? E o VAI ele é importante, ele é uma coisa foi muito necessária. Assim. Nós somos beneficiados por ter uma política pública voltada para esse segmento, para essa faixa etária, né, de quem está começando, porque a cabeça produz mesmo, o pessoal, a molecada produz muita coisa. E não tinha, isso aí passava batido, e isso que você mais vê são as pessoas desmotivadas deixando de fazer o que gostam. O VAI, ele já está contribuindo para um paradigma de uma economia solidária da cultura. E para um redesenho do que é o Brasil, né? Porque o Brasil ele se apoiou muito em certos ícones, em certos estereótipos, entende? E que hoje você começa a perceber que o Brasil é muito mais complexo culturalmente, né? O Brasil, então, o VAI, tanto o VAI, que contribui para aquilo que o Célio Turino fala, redescobrir o desesconder São Paulo, né? Também, por outro lado, os pontos de cultura trabalham nesse sentido do desesconder o Brasil. Eu diria que o VAI tem um pouco isso. Tem muito baseado num princípio de acreditar que as pessoas recebendo um recurso público, a partir de um projeto bem elaborado, de um projeto com participação, né, de várias pessoas, ele tem condição de desenvolver um trabalho importante para a sociedade. Outro desafio para nós, que eu acho que vem sendo atingido de maneira mais gradativa, porque eu acho que envolve uma discussão sobre o processo educacional no país, formação, alfabetização, enfim, e a própria prática de desenvolver projetos, é conseguir que os jovens de baixa renda que fazem cultura consigam passar suas ideias para o papel. Esse é um grande desafio. A gente sabe que as pessoas fazem coisas muito interessantes, mas nem sempre elas conseguem escrever sobre isso e passar isso de maneira organizada para um cronograma, colocar num orçamento. Acho que esse foi e é para o programa um grande desafio. Detectada essa discussão na comissão, na própria Secretaria de Cultura, uma ideia foi desenvolver cursos de elaboração de projetos. Eles foram feitos inicialmente
maneira informal, por parceiros que participavam da comissão, e depois a Secretaria de Cultura, há 2 anos, assumiu a iniciativa de ela mesma contratar organização governamental para desenvolver assessoria a grupos que quisessem desenvolver projetos. Ainda assim, até hoje nós constatamos que quem busca esses cursos são grupos que já têm algum nível de estruturação. A gente não acreditava muito em edital, né? Porque você acha que e a gente sem nada, sem o que mostrar, né? E como que eu vou fazer para provar um negócio? Não sou, quem sou eu, né? E aí aí a gente tentou, simplesmente tentou, mas nem botando muita fé. A gente nem botava muita fé que ia ser aprovado. Então, assim, quando tem essas oportunidades, a gente desenvolve o projeto. A gente sempre está desenvolvendo ele, mas sempre, uma vez ou outra, devido à dificuldade, a gente acaba dando meio que aquela pausa, né? Por conta de não ter uma estrutura, né? Porque é muito difícil você bancar uma oficina de grafite e tal. A ideia do VAI é exatamente a ideia de um programa voltado para grupos juvenis e jovens que tinham vontade de trabalhar com cultura, mas que ainda não têm experiência, porque a gente sabe que é muito difícil conseguir um patrocínio, um apoio, né, ou mesmo um trabalho na área de cultura sem que o jovem tivesse uma experiência prévia. A partir do momento que você tem dinheiro para conseguir material e minimamente pagar os profissionais, né, facilita, porque você consegue parceiro. Porque a maioria dos parceiros não tem dinheiro para dar, assim, sabe? Pelo menos ainda quando o projeto é pequeno. Quando o projeto começa a crescer, tem mais visibilidade, conseguir uns patrocínios maiores, né? Mas enquanto o projeto é pequeno, é difícil conseguir mesmo. E quando o projeto é pequeno, as pessoas são desconhecidas, piorou. Quando o projeto é pequeno, as pessoas são desconhecidas e eles são de periferia, Então, foi aí no âmbito dessa discussão que nasceu o Projeto VAI, né, que também é resultado de uma avaliação que nós realizamos também na mesma época sobre as políticas culturais na cidade de São Paulo e no Brasil, que revelavam, né, que a maior parte dos incentivos, da chamada Lei de Incentivo Cultural, como a Lei Mendonça, a Lei Rouanet, beneficiavam grupos já estruturados, grupos que eram patrocinados por empresas, objetivando fazer um marketing empresarial e, portanto, que tinha praticamente nenhuma possibilidade de apoiar aqueles jovens que estavam iniciando o seu trabalho na área da cultura. Se hoje eu ando devagar foi porque um dia tive pressa. É nessas. O fósforo na palha, a chama que estraçalha. Sou tua fúria ao avesso, refrigério pra tuas falhas. Eis que sou a fonte a matar a tua sede. A lei do ar e do deserto existe. A grama verde, o amor pede pressa. E um relógio já cansado, desejos inventados. Meu universo sonhado, um aviso a todos. Na época em que foi redigida a lei, foi pensado de que as pessoas receberiam um recurso, que esse recurso deveria atingir pequenos projetos culturais para grupos não profissionais e que era necessário prestar contas durante a execução dos projetos, né, na forma como a Secretaria de Cultura viesse a regulamentar. A gente faz uma reunião com todos os proponentes dos projetos, explicando para eles como é que funciona a prestação de contas, acalmando os ânimos e orientando de como proceder, né, como gastar o dinheiro. Porque eles já têm um orçamento pronto que eles mandam pra gente, então como se organizar em relação ao orçamento, o que aceitar de nota fiscal, de cupom fiscal. Então essa primeira reunião de prestação de contas é para isso, né? Então, foi um sistema que eles fizeram lá que eu achei simples até. Que tem que prestar conta, tem os modelos de notas fiscais que eles exigem, que não é difícil também e tal. É só administrar bem a grana, se cumprir o que você colocou no projeto, entendeu? Não está... Porque manusear dinheiro é difícil, né? Tipo, é a primeira vez que a gente manuseia um dinheiro meio que alto, assim, né? A gente nunca tinha manuseado um dinheiro tão alto assim. Foi uma grande experiência, um grande aprendizado, entendeu? De como gerenciar o dinheiro, sabe? Como você fazer direito. Porque é uma coisa difícil. Eu aprendi muito, assim. Realmente aprendi muito. Até questão de cuidar do dinheiro, como fazer, sabe? E a experiência que eu trago, né, do VAI foi a mais importante para mim na parte da prestação de contas.
né, que é super importante, é uma coisa assim que não é difícil fazer, né? Então, porém, a gente, devido à falta de experiência anterior, de não ter feito isso antes, a gente dá algumas cabeçadas, tropeça em alguma coisa e tal, mas não porque não teve orientação e tudo, porque não vai, a prestação de conta é tudo muito claro, é tudo muito assim, eles são muito parceiros da gente, entendeu? Não vai, tem sempre aquele auxílio, aquela orientação, ó, faz isso direitinho, tal, anota, você pede assim. Então teve toda uma estrutura nessa parte. Então, por isso que foi criado o programa, que na lei prevê o atendimento à pessoa